O desenvolvimento da carreira, ela se dá através da promoção. Você está se desenvolvendo através da promoção e através da progressão, sendo que a progressão está diretamente ligada à evolução dos padrões e a promoção está diretamente ligada à elevação das classes. Você sai da classe A e passa para a classe B, para a classe C, para a classe D, para a classe E, até finalizar sua carreira dentro do serviço público, dentro da universidade, da autarquia. Certo? Cada classe comporta 4 padrões, tá? São padrões salariais. Cada classe comporta 4. No total, são 20 padrões e um total de 4 padrões por classe. Certo? Essa evolução horizontal dos padrões, né? Padrão salarial, você começa a receber no salário aqui no padrão 1. Quando completa o seu interstício avaliatório, após 18 meses, você é avaliado, então você é aprovado nesse interstício, então você vai receber uma progressão. A progressão é o aumento do seu salário, ele vai passar para o padrão 2, você vai receber 2,5% a mais no seu salário. A cada movimento, você recebe 2,5% a mais no seu salário. Quando você chegar aqui no padrão 4 e for passar para a classe B, você será promovido. Certo? Aqui ocorre a chamada promoção do servidor público. Quando ele sai do padrão 4 da classe A ou de uma classe anterior e passa para o padrão 1 da classe imediatamente superior. A classe superior à classe A é a classe B. A superior à classe B é a classe C. E assim sucessivamente. Beleza? O padrão superior a 1 é o padrão 2. Superior ao 2 é o padrão 3. E assim o servidor vai evoluindo na carreira, vai desenvolvendo a sua carreira dentro do serviço público. Então essa tabela aqui está bem exemplificativa para você bater o olho, entender aqui, desenrolar todas as suas dúvidas sobre progressão, sobre promoção, sobre evolução horizontal, sobre evolução vertical, sobre esse aumento salarial que o servidor tem a cada progressão, esse aumento que o servidor tem a cada promoção, tá? É tranquilo porque vai ser sempre 2,5%. A cada 18 meses, a tendência é o salário do servidor aumentar 2,5%. Beleza? Assim funciona o desenvolvimento da carreira. Mas você precisa fazer essa leitura obrigatória aqui do artigo 12 e o artigo 13 da lei. Perfeito? Vamos avançar. Ainda falando sobre o desenvolvimento da carreira. Progressão. O que vem a ser a progressão? Consiste na movimentação do padrão em que se encontra o servidor para outro imediatamente superior. Ou seja, progressão é você sair do padrão 1 e passar para o padrão 2. Sair do padrão 2 e passar pelo padrão 3. Do 3 para o 4. Essa é a progressão. Certo? Dentro da respectiva classe, dentro da respectiva classe, né? Você vai daqui até aqui, você vai progredindo daqui até aqui. Quando você passa desse quarto padrão para esse primeiro padrão aqui, ocorreu a promoção. Beleza? Progressão, ou seja, você recebe, em cada classe você recebe 4 progressões. Quando você passa para o primeiro padrão da classe superior, você recebe uma promoção. É assim que funciona. Atendido o requisito de interstício mínimo de 18 meses, por meio de processo de avaliação de desempenho realizado pela Comissão Permanente, a CPTEC, de pessoal técnico administrativo efetivo. Então, deu para entender direitinho aqui. Essa evolução horizontal trata da progressão. Passou a ser, quando ela passa a ser vertical, estamos falando de promoção. Beleza? Agora vamos entender lá o que é a promoção. Promoção consiste na elevação do servidor estável. Tem mais um detalhezinho aqui que a gente precisa observar lá na frente. Eu vou falar para vocês, que é uma questão de prova. A promoção ela consiste na elevação do servidor estável da última referência de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Voltando aqui, promoção consiste na elevação desse padrão para esse padrão dessa classe aqui. A gente sai desse padrão 4 e vai para o padrão 1 da classe B, digamos, da classe superior, ocorreu a promoção. Então o servidor recebe mais 2,5%. Beleza? Aquela que pertence dentro da mesma carreira, tá? Carreira, como eu falei para vocês, isso aqui é a carreira, essa elevação de classes está hierarquicamente definidas aqui. Isso é a carreira do servidor, é quando ele vai se elevando
a classe que ele pertence, tá? Tem servidor classe A, classe B, classe C, classe D. Isso é a evolução da carreira do servidor. Condicionada ao atendimento do interstício mínimo de 18 meses por meio de processo de avaliação, a mesma situação aqui que ocorre também na progressão. Tá? Tem uma situação aqui que a lei é bem específica, que ela fala de servidor estável. Aí eu pergunto a você, o servidor efetivo, ele recebe promoção? Não, né? Porque o servidor efetivo, ele vai estar lá no serviço público no período probatório. E essa pode ser uma questão da tua prova. Tá? Coloquei aqui para você não esquecer que se for uma questão de prova, você me manda um zap dizendo, olha, parabéns, foi uma questão da nossa prova. O servidor efetivo em período probatório não estável. Período probatório significa que o servidor não é estável, ele só é efetivo, tá? Ele não tem direito à promoção e nem à progressão. Ele não recebe progressão, não recebe promoção. Ah, mas o período probatório leva 3 anos e tal, tem um interstício. Não importa, ele só vai receber a progressão dele quando ele for aprovado no período probatório. Ele passa 3 anos recebendo o mesmo salário que ele recebeu quando iniciou, que ele recebia quando iniciou lá no serviço público, tá? Então é assim que funciona, o serviço público funciona desse jeito. O servidor aprovado no período probatório, que é o período de 3 anos, aí que ele se torna estável, será concedido 2 interstícios de progressão. Essa é uma bonificação, né? Uma maneira de reconhecer aí o bom desempenho do servidor. Ele estava no período probatório, foi aprovado, e como consequência dessa aprovação, né, como bonificação por essa aprovação, ele recebe 2 interstícios de progressão. Beleza? Então vamos entender lá na tabelinha, vamos voltar aqui. O servidor entrou aqui, tá? Marcando aqui para vocês aqui, classe A, padrão 1. O servidor começou, entrou em exercício. Beleza. Passou aqui 18 meses, ele deveria receber uma progressão, mas só que ele ainda está em estágio probatório, porque o estágio probatório é 3 anos. Então ele não recebe. Beleza. Chegou aqui nos 3 anos, né? 3 anos, 36 meses, ele já passou por 2 interstícios avaliatórios. Ele foi aprovado no período probatório. Então, de bônus, ele vai receber esses 2 interstícios, né? Essas 2 progressões, ele vai começar a receber. O salário dele vai sair daqui e vai passar para cá, o padrão 3. Ele vai ser um servidor classe A, padrão 3. Com mais 1 ano e 8 meses, ele vai passar a ser um padrão 4. Ou seja, com 6 anos, o servidor ele passa para a classe C. Então ele vai ser classe B, perdão. Ele será um classe B, padrão 1. Perfeito? Enquanto isso, o salário dele vai aumentando 2,5%. É assim que funciona. Ele só vai receber as progressões quando ele for aprovado no período probatório. Beleza? Vamos lá. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela é de responsabilidade da CPTEC, tá? E do Conselho Universitário. Para que serve a avaliação de desempenho? Isso é uma pergunta que você deve se fazer. Para que serve? Ela serve para efeito de progressão e de promoção. É a avaliação que acontece lá no interstício, né? A cada 18 meses, no interstício avaliatório. Quais são os indicadores essenciais da avaliação de desempenho? A idoneidade moral, a conduta profissional compatível com o exercício do cargo público, a assiduidade, a disciplina, capacidade de iniciativa, pontualidade, produtividade, experiência, qualificação, competência profissional, urbanidade no trato, responsabilidade, participação em atividades próprias da universidade. Prestem bem atenção que não basta tu ser um servidor de excelência, tu precisa também participar das atividades próprias da universidade. Ah, eu não quero participar, vai ter um encontro, sei que eu não vou participar. Cara, o teu desempenho está sendo avaliado o tempo todo. Então tu precisa atender a todos esses requisitos aqui para tu ter uma boa avaliação lá quando a CPTEC for te avaliar, for fazer o levantamento da tua avaliação, ter uma boa avaliação e principalmente nos teus 3 anos iniciais, que é o teu período probatório, tá? Então grave isso aqui, anotem, coloquem na porta do quarto, porque são os indicadores essenciais para a avaliação de desempenho, tá? Ela ocorre a cada 18 meses. Após o período probatório, continua a avaliação de desempenho? Sim,
durante toda a tua carreira de servidor, a avaliação de desempenho ela vai acontecer. A cada 18 meses acontece a avaliação de desempenho, que é justamente para avaliar se tu pode progredir na carreira, se tu pode progredir na classe, se tu pode avançar na carreira, entendeu? Então, justamente para isso. Para que serve? Ela serve para efeito de progressão e promoção. Quem é responsável? CPTEC e Conselho Universitário. Qual o interstício? Ocorre a avaliação a cada 18 meses. O interstício mínimo para evoluir na carreira é 18 meses, tá? Mínimo, para você evoluir na carreira. Promoção e progressão são formas de desenvolvimento na carreira, formas de evolução. Beleza? Então aqui é bem tranquilo, mas gravem isso que de repente pode estar na sua prova. Vamos lá, leitura obrigatória, artigo 14 e artigo 15, que fala sobre a estrutura salarial. A estrutura salarial. Na verdade, todos os artigos são obrigatórios, tá? Não existe um artigo menos obrigatório ou mais obrigatório. Todos são obrigatórios, mas um ou outro você tem que dar um pouquinho mais de atenção. Com relação à estrutura salarial, o artigo 15 diz o seguinte: a estrutura salarial da carreira do servidor técnico administrativo efetivo compreende primeiro, 5 classes, tá? Estão aqui as 5 classes, ó, a estrutura dele, 5 classes para cada cargo, integrante das carreiras identificadas pelas letras A, B, C e D, também aqui, tá? 20 padrões identificados por símbolos romanos distribuídos em 4 padrões por classes de cada cargo das carreiras, tá? Aqui os padrões, 4, 4, 4, 4, 20 padrões. A cada movimento de um padrão para o outro é acrescido 2,5% ao vencimento base, tá? E a cada movimentação do padrão final de uma classe para a referência inicial da classe subsequente é acrescido 2,5% ao vencimento base. Então é bem tranquilo entender isso aqui, a gente já entendeu lá a tabela de padrão, de classe, de progressão, de promoção, e isso faz parte da estrutura salarial. Vamos lá, falar de remuneração dentro da lei 2231 da UEAP. A remuneração ela é composta pelo vencimento, pelos adicionais e pela indenização, tá? Vencimentos, adicionais e indenizações. O que compõe a remuneração? São esses 3 conceitos aqui, ó: vencimento, adicionais e remuneração. Dentro desses conceitos há suas ramificações. Os vencimentos são aqueles que já vêm instituídos em lei, através daquelas tabelas lá que a gente já viu uma no início, já viu de nível superior, e você vai ter aí na lei que nós enviamos para vocês. Vocês vão imprimir e vão conhecer os vencimentos referentes ao cargo que vocês estarão concorrendo, certo? Então isso aqui é bem tranquilo, você dá uma olhada nas tabelas, mas dificilmente vão perguntar algo relacionado ao valor, né, que está na lei do vencimento. Eu acho muito difícil, nunca vi algo parecido, entendeu? Por isso que eu digo que você pode só dar uma olhada na tabela, entendeu? Agora você já sabe como é que funciona a progressão, já sabe como é que funciona a promoção, já entende sobre padrões e sobre classes, então vai ficar tranquilo para você visualizar isso dentro da tabela referente ao seu cargo. Os adicionais, eles dividem-se aí entre adicional de titulação, incentivo à qualificação, insalubridade, raio-x, periculosidade, interiorização e atividade técnica. Esses são os adicionais dentro da sua lei. E as indenizações são elas, deixa eu botar aqui, as indenizações são elas: ajuda de custos, diárias e transporte. Tem algumas observações aqui nesse slide que a gente vai ver mais detalhadamente à frente, sendo que o adicional de titulação ele é exclusivo para cargos de nível superior. O adicional de incentivo à qualificação ele é exclusivo para cargos de nível médio e nível médio técnico, certo? Isso aqui pode ser uma questão de prova, porque a banca pode te induzir ao erro, dizendo que o adicional de titulação ele é para o nível médio e médio técnico, ou vice-versa, dizer que o incentivo à qualificação ele é exclusivo de um nível médio e nível médio técnico, fazer um trocadilho assim, e você tem que ficar atento a isso. Como você está assistindo essa aula, com certeza você não vai cair nessa pegadinha da banca, certo? Então vamos lá. Esses adicionais, tanto para nível superior quanto para nível médio e médio técnico, ele tem uma tabela de referência aqui de percentual, que é de 15% para especialização, 30% para mestrado e 50% para doutorado. Então, todas essas graduações aqui, né, esses títulos aqui,
eles têm esse percentual, 15%, 30% e 50%. Gravem esses percentuais, que por vezes vem prova para o concorrente lá no concurso falar qual é o percentual de cada referente a cada título, certo? E tem um detalhe, tanto especialização, mestrado, doutorado, ele é válido tanto para o adicional de titulação quanto para o incentivo à qualificação. Você percebe aqui que não entra o item graduação, né? Está especialização, mestrado e doutorado. Fiquem atentos a isso, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente. Com relação à insalubridade, raio-x e periculosidade, o artigo 22 diz o seguinte: os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento base da referência classe e padrão do cargo efetivo. Ou seja, os servidores que estão que o cargo deles requer a exposição a substâncias tóxicas, tá? Radioativas, que é o caso aqui de quem trabalha na área de raio-x, ou com risco à vida, fazem jus ao adicional. Quais são esses adicionais? Insalubridade. Você está exposto a substâncias tóxicas, você faz jus ao adicional de insalubridade. Se você está exposto a substâncias radioativas, você faz jus ao adicional de raio-x. E se você está exposto no ambiente com provável risco à vida, você faz jus ao adicional de periculosidade. Aqui eu já adiantei aqui os valores, tá? Aqui 5% de salubridade é para risco baixo, né? Um nível baixo de risco, 10% é médio e 20% é o máximo, tá? Risco alto. A raio-x e periculosidade é 10%, tanto para um quanto para o outro. Caso o profissional esteja exposto tanto à insalubridade quanto à periculosidade, se ele fizer jus a esses dois, ele vai ter que escolher um. Ou ele vai escolher a insalubridade, se estiver pagando mais, né, claro, ou a periculosidade, que é 10%. Tá? Não pode acumular os dois adicionais, ou a insalubridade ou a periculosidade. E o raio-x também aqui é específico para quem trabalha exposto a substâncias radioativas. Beleza? Vamos aqui, mais à frente nós temos o adicional de interiorização, que ele está lá na tabela 6, a gente vai ver já daqui a pouquinho, bem tranquilo. E o adicional de atividade técnica, tá? Isso aqui a gente vai ver também nos próximos slides, que ele é específico, exclusivo para os profissionais que são amparados por essa lei, tá? Os profissionais, os servidores técnico-administrativos efetivos da UEAP, beleza? Esse adicional aqui é muito bom, 30%, né? Você vai entrar aí no serviço público, já vai ter um adicional de 30% específico para você. Beleza? As indenizações. As indenizações nós vamos falar sobre ajuda de custo, vamos falar sobre diárias e vamos falar sobre transportes. Tá? Leitura obrigatória, esses artigos aqui. Não deixem de ler, por favor, após a aula. Dê uma lida, leia 1, 2, 3 vezes. Mas com essa aula aqui, a sua mente já vai ficar bem aberta com relação a isso. Tá? Bem amplo, conhecimento bem amplo. Vamos lá? Vamos passar aqui. Possíveis questões de prova relacionadas à remuneração. Fiquem atentos a esses adicionais quando vocês estiverem na leitura de vocês e aqui na aula também. O adicional de titulação e o adicional de incentivo à qualificação. Tá? Por quê? Porque esses adicionais ele tem algumas considerações que são comuns, tá? Comuns a ambos. Essas considerações vêm aqui, elas são comuns a ambos, tá? Quais são elas? Sujeita a incidência de contribuição previdenciária. Beleza. Tanto esse adicional quanto o outro, tanto o adicional de titulação quanto o adicional de qualificação, ele está sujeito a incidência de contribuição previdenciária. Ele é devido pelo maior título obtido pelo servidor, vedada a cumulatividade. Então entenda que ele é vedado, você não pode acumular. Se você tiver uma titulação de especialização, você vai receber 15%. Se tiver uma especialização de mestrado, você vai receber 30%. Não vai somar 15 mais 30. Entendeu? Você vai receber o que for maior. Então será o 30%. Se você tiver especialização, um título de doutorado, você vai receber o maior, que é 50%. Tá? É vedada a cumulatividade. Não pode acumular. Tanto para o adicional de titulação, quanto para o incentivo à qualificação. Beleza? É comum. E outra, os cursos com carga horária igual ou superior a 360 horas. Ou seja, menos de 360 horas não é válido, não é aceito pela comissão. Perfeito? A comissão que vai avaliar aí os seus títulos. Tá? Agora tem uns conceitos aqui que são diferentes. Por quê? Primeiro você vai entender que titulação tem a ver com nível superior. Se é um adicional de titulação,
ele é exclusivo para cargos de nível superior. E se for um incentivo à qualificação, entenda que a pessoa está se qualificando porque ela ainda é nível médio ou médio técnico. Beleza? Então fiquem atentos para essa diferença aqui dos dois adicionais, que com certeza vocês vão gabaritar as questões de prova que vierem referentes a esse tema. Perfeito? Com relação à insalubridade, vamos lá. A insalubridade, ela é o único adicional aqui que tem uma variação de percentuais, de acordo com o risco que o servidor está exposto. Tá? A insalubridade, o risco mínimo é 5%, o médio é 10% e o máximo é 20%. Agora, a periculosidade e a exposição a substâncias radioativas, que é o raio-x, ambas têm 10%, oferecem 10% de adicional. Tá? Sendo que, aqui, dos servidores expostos a essa situação aqui de raio-x, eles serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Tá? Cada 6 meses eles farão exames médicos para ver como é que está o estado da sua saúde. Certo? O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Então, digamos que você trabalha lá num ambiente que ele te oferece risco à vida ou oferece risco à doença, entendeu? Então você vai receber um desses adicionais, ou insalubridade ou periculosidade. Eles não são cumulativos também, você escolhe um ou outro, certo? Mas, a partir do momento que cessar, né, que eliminar essas condições de riscos, o seu adicional também irá cessar. Beleza? Bem tranquilo, entendimento bem simples aí para vocês. Uma outra situação aqui é com relação às servidoras gestantes ou lactantes. Tá? Elas serão afastadas enquanto durar a gestação e a lactação. Tá? Não tem a quantidade de meses específicos. A lei é bem clara quanto a isso, que ela diz que o servidor gestante ou lactante será afastado enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais, no caso insalubres ou perigosos, ou que tem exposição a substâncias radioativas, exercendo suas atividades em local salubre, não penoso e não perigoso. Tá? Atentem para essa informação bem aqui que a lei traz para a gente, que ela pode ser muito importante lá na sua prova. Perfeito? Tem outras considerações aqui relacionadas à insalubridade, periculosidade, penosidade e raio-x. Ela está relacionada à exposição a agentes nocivos à saúde. Quando você pensa em insalubridade, você precisa lembrar de risco de doenças. Tá? O servidor vai estar exposto a um risco de doença, somente doença, certo? Pode ser de risco baixo, médio ou alto, perfeito? Mínimo, médio ou máximo. Periculosidade está ligada ao risco de perigo, risco de vida, risco de morte, tá? Periculosidade, risco de vida ou risco de morte, né? Conforme o entendimento de quem for desenvolver a questão. Então, a periculosidade ela está diretamente ligada ao risco de vida ou risco de morte, perigo de vida. Então, tem essa expressão risco ou perigo de vida ou de morte. Tá? Se for risco de doença, é insalubridade. Se for envolver morte, tá? Perigo de morte, risco de vida, perigo de morte, risco de vida, risco de morte, perigo de vida, tanto faz. Aí está relacionado à periculosidade. Penosidade, que é um conceito que a lei traz, mas não de uma maneira muito específica, não muito detalhada, ela está ligada diretamente ao trabalho árduo, trabalho penoso, maior esforço, ao sacrifício, entendeu? É aquele servidor que trabalha nessas situações. Então aí a gente diz que o trabalhador ele está trabalhando numa situação de penosidade, certo? E raio-x são as substâncias radioativas, tem a ver com radiação. Então atentem para isso, que fica bem tranquilo de entender esses conceitos desses adicionais, certo? Vamos avançar aqui. Tabela 6, que fala sobre o adicional de interiorização. Aqui eu trouxe a tabela que está na sua lei aí, que você já imprimiu. Você vai observar a tabela, avaliar aqui, né, os percentuais, lá para o Bainic 50%, Oiapoque 50%, Calçoene 45%, Amapá 40%, Tacuba. Quanto mais distante, maior o percentual de adicional que você irá ganhar, caso você seja designado para trabalhar aí em alguns desses interiores da Amapá. Sendo que esse adicional só recebe quem é designado para exercer essas atividades lá nos interiores, tá? Então, se você for designado agora, que se eu não me engano, tem... Perdão. Então, se você for designado para exercer suas atividades em um desses interiores, você irá receber o adicional de interiorização, tá? Que os adicionais estão todos aqui, você avalia e fica bem tranquilo para o dia da prova. Artigo 29 diz o seguinte: o adicional de interiorização em percentual incidente sobre o vencimento base, tá? Ele incide sobre o vencimento base.
da referida classe padrão do cargo efetivo devido exclusivamente, tá? Exclusivamente ao servidor que for designado para exercer atividades em município do interior do estado de forma eventual, certo? É de forma eventual, conforme percentuais estabelecidos na tabela 6, constante no anexo 2. Então, se você for designado para exercer suas atividades de forma eventual em um desses interiores, você fará jus ao adicional de interiorização. Beleza? Vamos avançar. A gratificação de atividade técnica. Isso aqui é importante porque é algo específico para o teu cargo, é específico para a tua área, certo? Então vamos lá, o artigo 30 diz o seguinte: fica instituída a gratificação específica de atividade técnica, GEAT, devida ao servidor pertencente ao quadro de pessoal técnico administrativo da Universidade Estadual do Amapá, UEAP, de caráter remuneratório, sujeita à incidência e contribuição previdenciária. Ou seja, quase todos os adicionais têm incidência à contribuição previdenciária, né? Lembre-se disso. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata o caput deste artigo será fixada a um percentual 30%, tá? A GEAT é 30% de gratificação incidente sobre o vencimento base, tá? Da referida classe padrão cargo em que se encontra o servidor efetivo. É somente para os servidores efetivos. A gente só fala dessa lei de servidores efetivos, tá? A GEAT será devida exclusivamente, é exclusiva, tá? Ela é somente para os técnico-administrativos efetivos. Ela vai ser somente para você que será aprovado nessa prova, né? Esse concurso será aprovado e se tornará um servidor efetivo da UEAP. Beleza? Então, a GEAT ela será exclusivamente aos servidores técnico-administrativos efetivos da UEAP. Isso implica dizer que todo servidor efetivo do quadro técnico-administrativo da UEAP recebe exclusivamente a GEAT, no percentual de 30% sobre o vencimento base. Isso aqui é uma observação nossa, mas as demais é tudo que a gente tira da lei e coloca aqui para você entender. Perfeito? Vamos avançar. Aqui sobre os adicionais, tá? Só para fechar esse tópico de adicionais, você vai entender que existe o adicional de titulação. Qual é o cargo que tem direito a receber o adicional de titulação? São para cargos de nível superior. O adicional de incentivo à qualificação são para cargos de nível médio e nível médio técnico. A gratificação específica de atividade técnica é exclusivamente para todos os servidores efetivos do quadro técnico administrativo, tá? Então aqui são todos, 30%, beleza? Adicional de titulação e de qualificação ele varia entre 15%, 30% e 50%. Lembra lá da especialização, 15%, do mestrado, 30%, e do doutorado, 50% de adicional, de gratificação, certo? Insalubridade, periculosidade e raio-x. Quem tem direito? Qual é o cargo? É todo servidor que desenvolve sua atividade com exposição ao risco específico. Se você desenvolve num ambiente que não oferece risco, você não tem direito a esses adicionais aqui. Mas se você é um servidor que desenvolve suas atividades com exposição, essa palavra exposição aqui precisa estar presente, porque exposição ao risco específico, ele vai fazer jus a um desses adicionais aqui. Perfeito? E o adicional de interiorização, que foi o último que nós vimos, ele é exclusivamente o servidor que for designado para exercer atividades em município do interior do estado de forma não eventual. Perfeito? Então, acho que essa parte aí ficou bem tranquila. Vocês podem rever essa aula a qualquer momento. Com certeza vocês vão gravar isso aí e vão gabaritar as questões aí nessa prova da UEAP, certo? Vamos avançar. Falando aqui sobre as indenizações, que também fazem parte lá da remuneração, né? Lembre-se que a remuneração ela é composta por vencimento base, adicionais e indenizações. Perfeito? O que são as indenizações? Indenizações são valores devidos ao servidor em virtude de deslocamento, viagem ou serviço. Tá? Lembre-se disso. Indenizações são valores devidos ao servidor em virtude de deslocamento, viagens e serviço. Tá? Esse conceito aqui a lei não traz para ti, mas nós já estamos colocando aqui para você. Você entendeu esse conceito aqui, você já sabe o que são as indenizações. A ajuda de custo, ela é uma ajuda para deslocamento. As diárias são ajudas, tá? São indenizações para deslocamento. Ajuda de custo, indenização para deslocamento. Transporte também é uma indenização para deslocamento. Tá? Com exceção aqui da ajuda de custo, que ela é tanto para deslocamento quanto para
viagem, tá? Há uma diferença em deslocamento e viagem. Viagem é você viajar para outro, até mesmo município, para outro país. A gente vai entender isso aqui. Então, ajuda de custo. Ajuda de custo é auxílio concedido ao servidor. Tá? A ajuda de custo é um auxílio concedido ao servidor a título de compensação das despesas motivadas pela instalação de nova sede em que passar a ter exercício no interesse da administração. Ou seja, o servidor ele foi deslocado para exercer suas atividades em uma outra sede. Digamos, o servidor trabalhava em Macapá e foi deslocado para Santana, né? Trabalhar numa nova sede aqui no município de Santana. Então, você receberá uma ajuda de custo para esse seu deslocamento, certo? Será estipulada lá a ajuda de custo em cima da sua remuneração. A ajuda de custo aqui é a única indenização que não é em cima do vencimento base, sim em cima da sua remuneração, do seu salário total lá, tem um percentual que eles vão estipular sua ajuda de custo. Perfeito, a lei não traz ainda isso para a gente, mas a comissão com certeza já tem. Quando você entrar lá, começar a exercer, você já vai entender, já vai conhecer qual é o percentual. Então isso aqui não vai ser te cobrado em prova, o percentual, certo? A ajuda de custo também é para fazer face à despesa de viagem fora do país, tá? Caso o servidor precise fazer uma viagem para outro país, é objeto de serviço, né, a serviço da Universidade do Estado do Amapá, ele fará jus a uma ajuda de custo, certo? Então lembre-se, deslocamento, viagem e serviço. A ajuda de custo ela abrange deslocamento, viagem e serviço, tá? E serviço. E também a ajuda de custo ela é para a família do servidor que falecer, coisa que ninguém quer, claro, falecer na nova sede. São asseguradas a ajuda de custo de transporte, tá? Aqui, ó, transporte, né, no caso do deslocamento, para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano. Ou seja, no prazo de 1 ano, a família, digamos que você está a serviço, trabalhando em outro município, uma outra sede, você, Deus livre, faleceu, um servidor faleceu. Ele está lá com a família dele, então a UEAP vai disponibilizar uma ajuda de custo para a família dele se transportar para a cidade de origem. Perfeito? Então aqui é bem tranquilo, artigo 32, falando sobre ajuda de custo. Artigo 33 diz o seguinte: a ajuda de custo é calculada sobre a remuneração, eu já falei a vocês, sobre a remuneração do servidor, conforme se dispõe o regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Tá? Então, assim, ela não pode exceder a importância correspondente a 3 meses de recebimento. Digamos que você receba R$1.000, 3 meses refere-se a R$3.000. A ajuda de custo não vai poder exceder esse valor, certo? E lembre-se, ela é calculada em cima da remuneração. Perfeito? Esse detalhezinho aqui da ajuda de custo é muito importante, que a questão de prova pode trazer lá e dizer que a ajuda de custo é calculada em cima do vencimento base. E não, ela é calculada em cima da remuneração. Beleza? Diárias. Artigo 26. Ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, tá? Precisa estar em objeto de serviço, fará jus a passagens e diárias para atender a despesa de pousada, alimentação, locomoção urbana. Então, se o servidor precisar se deslocar, né, para outra sede, digamos que você está aqui em Macapá, precisa se deslocar lá para o Amapá, né, você fará jus à diária, se você for passar o dia todo para lá. Tá? Se não for passar o dia, é meia diária. Se for passar o dia, é uma diária inteira. Então, deslocamento, mais uma vez aqui, tá? O artigo 36 traz para a gente o deslocamento, então é uma indenização. Tá? A diária será concedida por dia de afastamento. Se você passar um dia, uma diária, 2 dias, 2 diárias, assim vai. Sendo devida pela metade quando o afastamento não exigir pernoite. Se você não precisar dormir para lá, não precisar passar a noite fora da sede, vai lá de manhã, já volta à tarde, você receberá apenas meia diária. Beleza? Transporte, que é mais uma indenização. Artigo 40. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com utilização do meio próprio para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Então, digamos que você trabalha e precisa fazer alguma viagem dentro mesmo do município e a universidade não dispõe de um veículo para isso. Você vai utilizar o seu próprio carro, você vai informar que está utilizando o seu próprio carro, porque a atribuição é inerente do seu carro. Então, você vai receber um adicional, aí, uma indenização de transporte por você estar utilizando o seu próprio veículo, certo? Conforme se dispuser em resolução proposta pela Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo Efetivo, tá? Ou seja, hoje em dia já existe uma resolução, mas essa resolução
não está sendo cobrado em prova, então a gente não tem por que trazer aqui, tá? Mas já existe que especifica esses valores aqui referentes à indenização referente a transporte, beleza? Então, no mais, lembre-se, indenização são valores devidos ao servidor em virtude de deslocamento, viagens a serviço, ou viagens a serviço, beleza?